Diversas teorias tentaram explicar o conceito e a abrangência do dolo. Segundo a teoria da representação, configura-se o dolo com a simples probabilidade de ofensa a um bem jurídico penalmente protegido. 2. De acordo com a teoria da vontade, configura-se o dolo quando há consentimento na ocorrência do delito ou ainda assunção do risco em produzir determinado resultado. De novo, de acordo com a teoria da vontade, configura-se o dolo quando há consentimento na ocorrência do delito ou ainda assunção do risco em produzir determinado resultado. 3. Consoante a teoria do consentimento, o dolo é a vontade em praticar uma ação para causar determinado resultado. E a última, a teoria da vontade prevê que não basta ter um resultado tão provável possível, é necessário que ele seja desejado pelo agente. E aí, o que vocês marcaram? Quando enxergaram? Pessoal, olha lá. O que é a teoria da vontade? Teoria da vontade. Dolo seria tão somente a vontade livre e consciente de querer praticar a infração penal. Tá? Então veja, essa questão aqui, ela fala da teoria da vontade em dois momentos. No inciso 2, de acordo com a teoria da vontade, configura-se o dolo quando há consentimento na ocorrência do delito ou ainda assunção do risco em produzir determinado resultado. E aí? Pela teoria da vontade, o dolo seria tão somente a vontade livre e consciente. Essa é a teoria da vontade. Olha a teoria do assentimento ou consentimento. Diz que atua com dolo aquele que, antevendo como possível estado lesivo, com a prática da conduta, mesmo não querendo de forma direta, não se importa com a sua ocorrência e assume o risco de produzi-lo. Então veja, pessoal, que eu tenho o Código Penal, ele adotou a teoria da vontade para o dolo direto e para o dolo alternativo não, o dolo eventual, a teoria do assentimento ou consentimento, tá? Então veja, a teoria da vontade para explicar o dolo e do assentimento para explicar o dolo eventual. Então, nessa primeira questão, o inciso 2, de acordo com a teoria da vontade, configura-se o dolo quando há consentimento na ocorrência do delito ou ainda assunção do risco em produzir determinado resultado? Não. Isso é do assentimento. Então, o 2 está errado. Vamos lá analisar a quarta também. A teoria da vontade prevê que não basta ter o resultado comprovável possível, é necessário que ele seja desejado pelo agente. Esse sim. A gente precisa só ser desejado. Ele tem que ter a vontade e consciência de praticar esse crime. Tá? Então veja lá, ó. Vontade livre e consciente de praticar o crime. Foca o 4 aí, vamos lá. Teoria do consentimento. Olha a teoria do consentimento. É o que? É a probabilidade de assunção do resultado, é o dolo eventual. Então vamos lá. Teoria do consentimento, inciso 3. O dolo é a vontade em praticar uma ação para causar determinado resultado? Não. Essa é da vontade. Então 3 está fora. Inciso 1. Segundo a teoria da representação, olha a teoria da representação. Também vou dar probabilidade. O sujeito considera provável a produção de um resultado com dados estatísticos. Então, segundo a teoria da representação, configura-se dolo com a simples probabilidade de ofensa ao bem jurídico penalmente protegido. Pessoal, 1 e 4 são corretas? Só a representação é de cima, né? Desculpe, essa é a probabilidade. Representação. Podemos falar em dolo. Deixa eu abrir aqui. Podemos falar em dolo toda vez que o agente tiver tão somente a previsão do resultado como possível e ainda assim decidir pela continuidade de sua conduta.
Tá? Pessoal, vamos lá. Incorretas. 1 está errada, 2 está errada, 3 está errada, só a alternativa 4 está errada, está correta? Ok? É a 4 que fizemos? Está errado. Todas incorretas. Então todas estão erradas. Letra A. Letra A. Quinto, de acordo com o artigo 18, inciso 1 do Código Penal, o crime será doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco produzido. Quanto às teorias do dolo, assinale a alternativa verdadeira. Então, quais teorias nós adotamos? Teoria da vontade e do assentimento. Vamos lá. Letra A. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da vontade em relação ao dolo direto e a teoria do consentimento ao dolo eventual? Perfeito, né? Perfeito. Então, sexta. Francisco foi vítima de uma contravenção penal de vias de fato, pois enquanto estava de costas para o autor, recebeu um tapa em sua cabeça. Acreditando que a infração teria sido praticada por Roberto, seu desafeto que estava no local, compareceu em sede policial e narrou o ocorrido, apontando de maneira precipitada o rival como autor. Diante disso, foi instaurado procedimento investigatório em desfavor de Roberto, sendo posteriormente verificado em câmara de segurança que, na verdade, um desconhecido teria praticado o ato. Ao tomar conhecimento dos fatos, antes mesmo de ouvir o Roberto ou Francisco, o Ministério Público ofereceu denúncia em face deste por denunciação caluniosa. Considerando apenas as informações expostas, você, como advogado de Francisco, deverá, seu ponto de vista técnico, pleitear o que? Pessoal, ele teve dolo de praticar o crime de denunciação? O que é o crime de denunciação caluniosa? Vamos lá. Artigo 339 do Código Penal. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil, imputando-lhe crime, infração ética disciplinar ou ato improbo de que o sabe inocente. O sabe inocente. Olha só. Reclusão de 2 a 8 anos e multa, e para a primeira, a pena aumentada de 2 partes, se o agente serve dano de matou de nome suposto, e para a segunda, a pena infinita de metade, se a imputação de prática de contravenção penal. Veja, pessoal, que o artigo 339 nós não temos o que? A modalidade culposa. Só a modalidade dolosa. Então, veja, ele tinha intenção de praticar esse crime? Não, ele acreditava. Então, ele não agiu dolosamente. Ele não tinha vontade e consciência de praticar o crime. Mas ele, veja, ele agiu culposamente? Ele foi imprudente? Não. Ele não tinha que saber realmente quem bateu na cabeça? Ele tinha que saber. Então, assim, ele foi, no mínimo, imprudente? Sim, ele deveria responder pelo crime de denunciação caluniosa, culposa. Ele só responderia se tivesse previsão legal. Ele não tem. É um crime doloso. Logo, a alternativa correta é a letra D, de dado a absolvição, pois o tipo penal exige dolo direto por parte do agente. Não existe aí a modalidade culposa. Não existe aí a modalidade culposa no artigo 339. Por isso que ele vai ser absolvido.